Bom, boa tarde a todos, a todas que nos acompanham. Nosso painel é o papel das compras públicas no financiamento da ciência, tecnologia e inovação. É um painel que foi a proponente a própria SBPC e eu, como conselheira da sociedade, fui encarregada, então, de coordenar esse painel. Esse painel é composto de 3 especialistas, pessoas com grande experiência na área de gestão, de política e de instrumentos de inovação. E ele trata de um assunto extremamente relevante para o Brasil, a questão das encomendas tecnológicas. O Brasil, o país da dimensão que tem, um Estado com a capacidade imensa de aquisições e que, evidentemente, precisa cada vez mais aprimorar esse mecanismo, que é um mecanismo utilizado em todos os países avançados, para que a gente possa, de fato, ter o maior proveito desse instrumento para promover o desenvolvimento científico-tecnológico e a inovação nas nossas empresas. Primeiro, o professor Álvaro Prata, além de professor titular do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, onde ele já foi reitor. Ele também foi secretário nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde essa temática era de sua responsabilidade. Em seguida, nós vamos ouvir o André Tortato Rauner, não sei se eu pronunciei certo, André. André, ele vai tratar de instrumentos e instrumento de inovação, que é o concurso de inovação. Mas ele também é um economista que conhece profundamente a política de ciência, tecnologia e inovação brasileira. Então, o professor André tem uma particularidade que vai ser muito importante nesse nosso painel. Além de pesquisador sênior da Fundação Butantan e consultor em economia e tecnologia em diversas instituições nacionais e internacionais, ele é autor da atual legislação brasileira de encomendas tecnológicas. Isso dá a ele uma responsabilidade muito grande de ter essa autoria como um patrimônio importante, do primeiro guia de boas práticas sobre o tema e o primeiro livro sobre política de inovação do lado da demanda, no Brasil. E teremos o Bruno Monteiro Portela. Bruno tratará de questões relacionadas ao marco legal de startups e contrato público de soluções inovadoras. Então, Bruno tem uma experiência também muito grande na questão de instrumentos, na perspectiva do direito, da legalidade, ou seja, a gente tem um mix de composição nesse painel que é muito importante para discutir esse tema de uma complexidade muito grande e que a gente há muito tempo torce para que ele se torne, de fato, um instrumento de promoção da inovação no Brasil. Então, professor Álvaro, por favor, a palavra com você. Muito obrigado, professora Lúcia Mello. Agradeço as suas palavras iniciais. Quero dizer que me sinto muito honrado de ter sido convidado para esse painel. Eu vou compartilhar com todos. Esse é um esse é um painel extremamente importante e eu me antecipo já dizendo que defendo fortemente as compras públicas no financiamento da ciência e tecnologia. Países desenvolvidos usam isso de uma maneira muito forte, de uma maneira muito ampla e de uma maneira muito eficiente. E nós precisamos aumentar essa indução do Estado. Eu vou trazer alguns números mais gerais. Eu entendo que a audiência de um painel como esse é muito ampla e procurarei fazer uma fala mais geral, trazer o problema numa perspectiva mais ampla. As maiores economias do mundo em 1995, as maiores economias do mundo. Então, do lado esquerdo aí está em ordem crescente, né? O país que era a maior economia em 95 é os Estados Unidos, um PIB de 7,6 trilhões de dólares e representando 24% do PIB mundial. Pra vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil hoje é 1,6 trilhões de dólares. A segunda economia era o Japão, com 17%, 18% da participação no PIB mundial. Alemanha, França, Estados Unidos, Itália e o Brasil, a sétima economia do mundo, com 2,5% do PIB mundial. E nós não tínhamos um PIB de
não tínhamos um PIB de 1 trilhão. Nosso PIB era 778 bilhões de dólares, né? Hoje o nosso PIB é mais do que o dobro disso aí. Mas ainda que o nosso PIB seja mais do que o dobro, nós não estamos mais entre as 10 economias do mundo. E aqui, as 10 economias do mundo em 2020. O Brasil já não está mais aí. Estados Unidos segue sendo a principal economia. A participação no PIB mundial segue sendo 24%. A segunda economia do mundo segue tendo uma participação de 17%, só que não é mais Japão. Agora é a China. Olha que coisa incrível, né? Veio a China, o Japão é o terceiro, temos a Alemanha, temos o Reino Unido, e saiu o Brasil e a Espanha, entrou a Índia e a Coreia do Sul. Então, é interessante nós compararmos o que mudou nesse período, né? Nesses 15 anos. Né? Então, observem que Brasil e Espanha saíram, surgiu a Índia e a Coreia do Sul. A China era a 8ª posição, foi para o 2º lugar, e o Canadá era a 10ª, foi para o 9º lugar, mostrando que há uma dinâmica grande entre as maiores economias do mundo que refletem onde estão as maiores riquezas do mundo, né? Não necessariamente uniformemente distribuídas, mas os países que detêm a maior riqueza do mundo. Pois bem, um outro aspecto interessante de olhar é quais eram as grandes empresas do mundo em 2011. Apenas 4 eram mais ligadas à área tecnológica, que é a Apple, a segunda empresa, a Amazon, a 4ª, a Microsoft, a 6ª, e a IBM, a 7ª. As outras, majoritariamente, eram empresas da área do petróleo, exceto pela Walmart, que é uma empresa de varejo. Se nós olharmos 10 anos depois, o cenário foi muito alterado. Observe que as empresas ligadas ao petróleo, elas sumiram, não tem nenhuma. Apareceu um banco, as demais 9 empresas são da área de tecnologia, todas muito conhecidas. A Apple é a primeira, a segunda, a Microsoft, a terceira é a Google, né, com um novo nome agora, Alphabet, a 4ª, a Amazon, a 5ª, a Tesla, muito conhecida, a 6ª, o Facebook. A 7ª, uma empresa pouco conhecida, NVIDIA, né, que fabrica, sobretudo, plataformas para jogos eletrônicos, né? O único banco que aparece aí, o Banco de Investimento. A 9ª economia é uma taiwanesa, né? Que é a Taiwan Semiconductor Company, que fabrica os semicondutores, e a 10ª empresa é um provedor chinês, né? Que se envolve na internet de uma maneira muito ampliada. Observem nessa imagem da esquerda que foram colocados aí o valor de mercado dessas empresas, e 4 delas, as 4 primeiras, 4 delas têm um valor de mercado maior do que o PIB brasileiro, para vocês terem uma ideia da importância dessas companhias. Então, o PIB brasileiro é 1,6 trilhões, né? E a Apple tem quase 3 trilhões de valor de mercado. Né? As companhias mais valiosas do mundo são essas em 2021. E aqui está a grande mudança que houve entre 2011 e 2021. Em 10 anos, olha a quantidade de coisas que foram alteradas. Olha como essa área de ciência, tecnologia e inovação ela é dinâmica, né? Olha como se altera esse quadro aí. Uma outra maneira de olhar esses números é ver as marcas mais valiosas do mundo, que aí entra a percepção aí da população também, né? O que a população considera. Então, em 2006, nós tínhamos uma empresa de tecnologia, a Microsoft, né? A General Electric, a Coca-Cola, né? Uma empresa da área petrolífera chinesa, e Marlboro, né? Que é uma companhia, uma marca muito valiosa, associada a uma companhia que hoje não tem a mesma dimensão. Em amarelo estão as empresas de tecnologia, então na linha do meio tem o cenário de 2012, só o McDonald's não é ligado à tecnologia. Em 2017, todas as empresas, as 5 que estão aí, Google, Apple, Microsoft, Amazon e Facebook, são da área tecnológica. Isso em 2017. Se nós vamos para hoje, a marca mais valiosa é a Apple, segundo a Amazon, terceiro Microsoft, 4 Google e 5 a Samsung. Então, olha como é dinâmico esse cenário.
Então, o que a gente percebe, o que a gente sabe, é isso que está resumido aí, né? O mundo ele está em rápidas transformações tecnológicas e os países que tiveram e têm maior protagonismo nesses avanços tecnológicos são os que mais se beneficiam dessas mudanças, né? Tanto economicamente como socialmente, eles se beneficiam dessas novas tecnologias. E essa liderança na área tecnológica também está associada à questão da educação e ao nível de desenvolvimento científico das nações. E o Brasil nesse contexto, né? O nosso índice global de inovação nos coloca na 57ª posição. Tem 56 países que são mais inovadores do que nós. Tem 70 países que são mais competitivos do que nós. Nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento hoje está em torno de 1%, ou até menos que isso. Quer dizer, o mundo desenvolvido investe 3%, 4%, 4,5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. A população brasileira entre 24 e 64 anos, que possui ensino superior, é só 20%, muito pouco. Nosso número de cientistas e pesquisadores, 900 por milhão de habitantes, muito pouco comparado com a média mundial, que é perto de 2.000 por milhão de habitantes, e comparado com 4.000, 5.000 de países que nos são referências, e países que estão na frente desse desenvolvimento, tem esses números em torno de 6.000, 7.000 cientistas e pesquisadores por milhão de habitantes. Então, quando a gente olha esses números, nós vemos que são números inaceitáveis para o nosso potencial como nação. E, aparentemente, nós, como país, não estamos muito preocupados com isso, porque enquanto que o mundo aumenta o investimento em pesquisa e desenvolvimento, o Brasil tem decrescido o investimento em pesquisa e desenvolvimento. O reflexo disso, se nós fizermos o mesmo exercício que fizemos anterior, de quais eram as companhias mais valiosas do Brasil em 2010, está aí Petrobras, Vale, Itaú, Ambev, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. 12 anos depois, lembrem a mudança que nós tínhamos no mundo, 12 anos depois, no Brasil não mudou muita coisa. O Banco do Brasil cedeu lugar ao BTG Pactual. As outras empresas valiosas do Brasil permanecem as mesmas empresas. Olha as nossas marcas mais valiosas no Brasil em 2021. Com muito boa vontade, talvez a gente possa atribuir ao Nubank, que é a 7ª, uma pegada aí mais tecnológica, né? Mas, do contrário, né, nós não temos o que nós temos em relação ao que acontece no mundo. E por que isso, né? Se nós olharmos para como o mundo lida com isso, né, as nações bem-sucedidas, elas investem em pesquisadores, cientistas, né? Elas disponibilizam recursos financeiros, disponibilizam infraestrutura para apoiar a ciência básica e a ciência aplicada, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, que levam a esse desenvolvimento científico, que, por sua vez, conduz ao desenvolvimento tecnológico, que, por sua vez, nos gera desenvolvimento econômico e social, impactando na qualidade de vida, no bem-estar da população e no progresso sustentável, geração de riqueza e na soberania nacional. Então, a receita, o que precisa ser feito, é bem definido. E olhem do lado esquerdo e do lado direito o contorno para que se materialize essa dinâmica que eu mencionei ainda há pouco. É preciso que haja, olhando para o lado esquerdo, segurança jurídica, ordenamento administrativo, governança e gestão, liberdade e autonomia, continuidade de recursos, essa coisa toda. Do lado direito, é preciso que haja políticas públicas fortes, visões estratégicas, direcionamento, ambiente criativo, incentivos fiscais, estímulos e assim por diante, né? A ênfase desse painel está nas políticas públicas e nos incentivos fiscais, e por isso é que eu destaco em vermelho esses dois aspectos, né? Teremos sucesso como nação? Sim, teremos sucesso como nação. E muito se nós fizermos o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer? Resolver nossas fragilidades e nos tornarmos mais competitivos. Nós temos desafios estruturantes que precisam ser resolvidos e precisamos avançar com projetos estratégicos que nos darão riqueza e competitividade. Quais são os nossos desafios estruturantes? Temos que resolver o problema da educação, resolver a desigualdade, moradia, está aí, a lista é conhecida. E precisamos, a partir do que nós temos, do nosso potencial, avançar em projetos estratégicos.
As políticas públicas são de fundamental importância para esse desenvolvimento, que a ausência de políticas públicas bem definidas e estratégicas de estímulo à ciência, tecnologia e inovação dificultam muito, para não falar que impedem até o nosso desenvolvimento econômico e social. Que nós temos atuado com políticas públicas de estímulo à ciência e tecnologia muito no enfoque da oferta. Observa que nós temos um programa bem-sucedido de bolsas, nós temos créditos, nós temos subvenção, mas, se nós queremos avançar num desenvolvimento estratégico, a política pública tem que contemplar também e, sobretudo, demandas específicas, e é nisso que se encaixa as compras públicas e as encomendas tecnológicas. Eu concluo dizendo que o Brasil faz pouco uso de políticas públicas de estímulo à ciência, tecnologia e inovação com atuação pelo lado da demanda. Compras públicas são mecanismos eficientes de estímulo público à ciência, tecnologia e inovação, bastante utilizados em diversos países. O Brasil devia utilizar isso numa intensidade maior. E é através desse estímulo à ciência e tecnologia com atuação pelo lado da demanda que nós poderemos, de uma maneira muito eficiente, superar as nossas fragilidades, né, resolver os nossos problemas estruturantes e avançar em projetos estratégicos que nos darão competitividade em nível mundial. Com a palavra, então, o doutor André Tortato Rauner, por favor. Boa tarde, pessoal. Professor Álvaro, professora Lúcia, secretário Bruno. E hoje eu vou falar, não especificamente de encomenda, mas de um tema pouco tratado e que eu acho que é muito importante, que se chamam os concursos para inovação. O mundo desenvolvido tem os chamados de Innovation Prizes. E no Brasil nós temos, por uma série de motivos, a gente tem subutilizado esse instrumento. Antes de mais nada, eu aproveitar o gancho do professor Álvaro. O professor Álvaro construiu todo o raciocínio e aqui eu pego na política de inovação pelo lado da demanda. Uma das políticas mais importantes pelo lado da demanda é a compra pública. A outra é a regulação. Por exemplo, a Inmetro exigindo cada vez níveis de eficiência energética cada vez mais altos. Isso cria mercados consumidores para inovação. Hoje, o Brasil gasta, em 2019, cerca de 710 bilhões de reais em compras públicas, somando todas as entidades. Petrobras, Eletrobras, Prefeitura, Estado, município, todo mundo. Dá 9,2% do PIB. Esse dado é menor do que era no passado, mas dá uma ideia do volume de compra pública que o Estado brasileiro executa. Tá? 9,2% do PIB. É muito dinheiro, é muito mais o dinheiro que a gente gasta diretamente em ciência, tecnologia e inovação. E a Mazzucato, a Mariana Mazzucato, chama muito atenção. Se você somar esse dinheiro, ele sempre vai ser maior do que o investimento direto que a gente investe em ciência, tecnologia e inovação. É evidente que a maior parte desse dinheiro não vai fomentar a inovação. A maior parte desse dinheiro é para comprar resma de papel, serviço de limpeza, serviço de vigilância, mas uma parte pequena que seja, ela pode ser destinada à ciência, tecnologia e inovação, e é o que os Estados Unidos, a Europa e a China estão fazendo, e nós não estamos fazendo por falta de uma organização. Nós vamos ver aqui que nós já temos instrumentos legais suficientes para executar. Tá? Outra informação, independente da posição ideológica do governo, da posição política, o Estado sempre será o maior comprador da economia. Tá? Se você somar as três entidades e empresas públicas, independente da orientação legítima, republicana de qualquer administração federal, no Brasil o Estado sempre será o principal comprador. Quando, vamos supor, a Petrobras faz uma decisão de compra, ela tem o poder de redirecionar o mercado em diferentes direções. E isso é muito importante. Então, a pergunta que nós vamos fazer aqui é: nós vamos deixar esse poder passar entre as nossas mãos, ou nós vamos dar um uso estratégico, eficiente e inteligente? Ou nós vamos comprar sempre ao menor preço, independente dos resultados, independente das consequências? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos deixar isso, vamos usar isso de qualquer maneira, ou nós vamos fazer um uso estratégico? Tá? E eu vou falar aqui dos concursos para inovação. A nova lei de licitações e contratos, a 14.133, alterou a famigerada e famosa 8666. Na 14.133, é permitido que, ao fazer um concurso para inovação, premiar o inovador, é permitido que eu dê a propriedade intelectual ao vencedor. Isso no passado não estava claro. Então, quando você usa o artigo 30 da lei 14.133, mais o artigo 92 da 14.133, você tem o que a gente chama de concursos para inovação,
ou Innovation Prizes. O que é isso? Eu estabeleço um problema concreto e premio quem me apresentar uma solução ou um protótipo de solução, algo concreto. Não é um prêmio científico. Eu não premio o melhor artigo, eu não premio a melhor tese, não é isso, não é um concurso de monografias. É um prêmio para protótipos, para artefatos, software, sistemas aplicados. O que o prêmio tem que os outros instrumentos não têm? CPSI, encomenda tecnológica, diálogo competitivo, escolha o seu. O que o prêmio tem de especial? Ele não pré-seleciona. Quando eu estabeleço um prêmio, eu digo, olha, qualquer um pode participar. E aí que eu tenho aquelas soluções de fora do paradigma científico. O prêmio é uma modalidade de compras públicas para inovação que mais explora as características da Open Innovation. Ou seja, ele permite que qualquer um apresente uma proposta, desde inventores independentes até grandes multinacionais, passando por pequenas startups. Por que o prêmio é uma estratégia interessante para o Brasil? Porque ele é barato, fácil de executar, ele não pré-seleciona e ele mobiliza a sociedade. Então, a gente precisa agora se debruçar para problemas específicos e utilizar estes prêmios para a inovação. O prêmio ele serve para chamar a atenção de um problema e mobilizar os agentes, inclusive agentes que não tradicionalmente fazem parte desse ambiente, desse paradigma tecnológico. E isso a gente está deixando escapar entre as nossas mãos. O que os prêmios para a inovação eles estão prontinhos para utilizar? Mas esses prêmios eles chamam a atenção para uma coisa. É preciso que eles tenham um pré-requisito. O pré-requisito é saber o que a gente quer em termos de estratégia de inovação. Qualquer estratégia que nós elaboremos tem necessariamente de ter claramente quais são os problemas e quais são os entregáveis claros que a gente quer. Concursos para inovação, CPSI, que o Bruno vai falar, encomendas tecnológicas, exige uma coisa que a gente não tem o costume de fazer, que é definir claramente quais são os problemas e quais são os entregáveis que vão resolver esse problema. Isso não é fácil, porque isso pressupõe escolhas, e escolha significa escolher algo em detrimento de outrem. Então a gente precisa avançar, a gente precisa ter drives claros e evidentes, reconhecidos, para fazer uma política mission-oriented, demand-side innovation policies. Tudo isso exige um pré-requisito, que é quais são os problemas claros. E aí tem que ir no nível do detalhe. O entregável. O entregável é uma vacina para a arbovirose. O entregável é um avião elétrico. Essas coisas têm que estar muito claras. É isso que a Mazzucato tem escrito, é isso que todo mundo diz que faz, mas no final das contas, precisa ter uma definição muito evidente dos problemas que a gente quer resolver. Muito bom, acho que você levantou o ponto importante. Eu tenho acompanhado também os trabalhos da Mazzucato e eu acho que ela bota de uma forma muito clara como é que se organiza, e eu acho que a gente já ter esses subsídios que vocês estão promovendo aí do IPEA vai ajudar muito na definição de como operacionalizar, mas a política tem outra dimensão e precisa urgentemente ser trabalhada e ser tratada. Muito bem, eu passo agora a palavra ao Bruno Portela. Muito obrigado, Lúcia. Boa tarde a todos. Falar um pouco da nossa Secretaria de Produtividade e Competitividade, que eu acho que é para onde que a gente aponta, né? Principalmente para micro e pequenas empresas no Brasil, buscar essa produtividade e competitividade, sem sombra de dúvida. Nós estamos ancorados aqui em 3 grandes eixos: melhoria do ambiente de negócio, facilitação de investimento, trazer investimento privado e futuro digital. Nós acoplamos mais 2 grandes agendas a esses 3 eixos, que é empreendedorismo feminino, nós estamos focando bem, e economia verde, então, que entende, sim, que é de grande importância. E a gente quer reduzir o quê? Reduzir o custo do Brasil. Então, essa busca toda é para reduzir o custo do Brasil, que hoje é de 1,5 trilhões de reais, e cai exatamente nisso. Então, eu queria até saudar, em especial, fazer uma saudação especial para todas as pesquisadoras e pesquisadores públicos e privados do Brasil. Realmente, a gente precisa muito de vocês. Eu vou trazer o dado porque a gente precisa tanto de vocês. No Custo Brasil, nós dividimos em 12 elementos. Nós fizemos esse custo aqui no Ministério da Economia, em 12 elementos, de acordo com a OCDE. O primeiro custo do Brasil, do empreendedor brasileiro, é empregar capital humano qualificado. Então, a gente tem uma falta muito grande na área de tecnologia. A gente entende que a carência já é vista e vai ser aumentada. A gente acredita que até 2025 vamos
vamos ter aí uma carência de 700 mil vagas e nós formamos 50 mil por ano. Então, realmente, não vamos dar conta. Isso é um problema não só do Brasil, mas é mundial e é o principal problema do empreendedor brasileiro, empregar capital humano no Brasil. O segundo é a infraestrutura, que foi trazido também nos slides do meu amigo Prata. Financiar negócio, acesso ao crédito é muito importante para micro e pequenas empresas, para os pesquisadores também, que buscam empreender. E, claro, marcos regulatórios, que é aqui que a minha fala vai ficar. Então, os 4 primeiros custos do Brasil que a gente tem dentro do nosso estudo, né? O último, agora o quarto, é exatamente marcos regulatórios, e a gente avançou muito nos últimos anos nesses marcos, né? Principalmente na parte de compras públicas. As compras públicas brasileiras, elas sempre foram genéricas, né? Como o André colocou, eu acredito, colocou aqui, a gente comprava de uma mesa, né? De uma cadeira que eu estou sentado aqui no Ministério da Economia, a um foguete. Então, era muito genérica, não atendia o que a gente queria. Ela era burocrata, ela continua numa parte burocrática, ela é burocrática essencialmente, é um campeonato de papeladas, isso não funciona. A gente melhorou muito através do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Marco Legal das Startups. Ela é onerosa e morosa, né? Às vezes você tem o mesmo custo do servidor para analisar uma licitação que vai comprar algo de 20 e uma licitação que vai comprar 2 bilhões, como a própria vacina. Então, realmente, ela é morosa e onerosa. E o Brasil buscou, né, por meio de suas instituições, por meio de seus poderes, buscou avançar, né? E a gente avançou desde 2016, né, com o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aí você pega a Emenda Constitucional 85, a Lei de Inovação atualizada, o Decreto 9283, que regulamentou realmente, dessa vez, muito bem. Então, nós procuramos, nesse período, trazer exceções ao dever de licitar. Nós desestatizamos alguns regimes, né, através da OS, OCIP, algumas contratações que nós fizemos. Nós trouxemos outros modelos contratuais, né, como o pregão, o RDC. Nós deslegalizamos isso, eu fiz até esse trabalho, eu fiz junto, né, com os colegas no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós tiramos muito da lei, jogamos para o decreto, então nós deslegalizamos para trazer uma segurança jurídica, evidentemente, mas para tirar aquela dificuldade do processo legislativo quando era necessária a mudança. Então, nós começamos esse processo de deslegalização dentro, né, de compras públicas também. E, claro, concessão de tratamento especial a setores específicos. Então, a legislação avançou com esse objetivo, com esses focos aí, realmente, para mudar, né, essa parte genérica, burocrática, morosa e onerosa das compras públicas. E a gente tem claramente, como já foi tratado aqui, quais são os instrumentos de fomento à inovação. O Marco Legal traz isso lá no seu artigo 19, e eu destaco os 2 principais, né, que é a encomenda tecnológica e o uso do poder de compra do Estado, que envolve todos, né, os instrumentos que nós temos hoje, que nós avançamos, e que nenhum país da América Latina tem, tá? Realmente não tem esses instrumentos tão avançados de compra pública de inovação. Mas, primeiro, antes de falar do CFSI, a gente tem que falar da amplitude que a gente tem do poder de compra do Estado. Nos últimos 20 anos, Prata, nós gastamos entre 10% a 15% do PIB com compras públicas, de todas as formas, tradicionais. Flutuou ali entre 600 a 800 bilhões de reais em compras públicas. Se a gente pegar ali 1%, 2%, 3%, né, então a gente vai ter entre 18 ou 24 bilhões para inovação, pegando 1, 2 ou 3% para compra pública de inovação. O Brasil já fez esse movimento lá atrás, na década de 90, depois da COP 92, com a lei de licitações de 93, de compras sustentáveis, né? De colocar critérios, ali, porcentagens. Hoje, o Brasil tinha que, sim, colocar porcentagem para compra pública e inovação. Se você colocar 1%, ele já chega perto ali da FNDCT. A Petrobras tem números de país. A Petrobras tem 5% do PIB brasileiro em compras públicas. Então, quando ela se movimenta de forma muito forte. Por isso que ela há muito tempo, o Prata, até no seu slide você colocou como a maior empresa brasileira. Porque é que mais investiu em inovação. É simples isso. Ela investiu em inovação, ela teve o resultado. Então, ela tem 5% do PIB para gastar em compras públicas. Ela gasta 5% do PIB em compras públicas. Então, realmente, é um número gigantesco. O que é o CPSI? Né? Quais são os grandes ganhos do CPSI? É uma compra simplificada. Você compra teste de soluções inovadoras. Você pode comprar mais do que um teste e pode, a partir daquela compra, né, você testar em ambiente real ou simulado aquele teste. E você depois pode escalonar, comprar o fornecimento daquele teste depois que você viu, por um prazo adequado, né, que o teste realmente funcionou no seu ambiente real. Você lança um edital, né, uma prefeitura lança um edital para uma solução, para um problema que ela conhece, na Secretaria de Educação, coloca ali 30 dias, recebe as propostas, né, vai analisar as propostas, ela pode formar uma comissão de especialistas, eles vão analisar, né, vão filtrar as melhores propostas e vão levar para a mesa de negociação.
como da mesma forma que a encomenda tecnológica, o CPSI permite uma mesa de negociação, para você colocar ali, confrontar todas as propostas de forma transparente. Então, é um contrato que tem um limite de gasto, é 1.600.000 para cada contrato. Vamos supor, você vai para a mesa de negociação, tem 10 propostas viáveis, a administração escolhe comprar 3 para solucionar o mesmo problema. Ela pode fazer isso. Ela pode comprar 3, 4, 5, vai depender muito do orçamento dela. E ela vai poder pagar 1.600.000 para cada proposta daquela. Se ela tiver orçamento e ela quiser, né, testar aquelas 3 propostas. Ela vai ter 12 mais 12 meses para testar aquela solução no seu ambiente real. Ela testou isso no ambiente real de uma escola, ela pode escalonar para as 45 escolas do município. Então, ela testou a solução inovadora e comprovou que ela realmente funciona. Isso já traz uma segurança jurídica absurda para o gestor, que ele vai ter material suficiente para especificar isso no processo e dizer, olha, eu testei em ambiente real, ela funciona, é uma compra sustentável, que toda compra de inovação busca, né, a competitividade, a inovação busca uma compra sustentável, e ela vai poder, por meio de um contrato de fornecimento até R$8 milhões, escalonar aquilo, né, no seu ambiente administrativo como um todo. Então, eu entendo sim que é uma revolução, isso vai trazer um ambiente de empreendedorismo mais robusto e vai também trazer a possibilidade de pesquisadores, né, participarem, né, de compra pública de uma forma mais segura juridicamente e mais viável, em razão de todos os números que eu trouxe aqui. Nós já temos o primeiro desafio de solução inovadora na administração, nós lideramos aqui com a ENAP, nós lançamos, vai acontecer agora as contratações, acredito que nos próximos 2 meses, na administração pública federal, e queremos lançar também a plataforma de compra pública de inovação até o final do ano, que é um hub tech, né, de compra pública de inovação, com um instrumento de ETEC, com o CPSI também. Então, sim, eu entendo que é uma grande política de fomento à inovação, os instrumentos de compra pública. Bom, nós tivemos aqui, então, um painel até agora extremamente rico e mostrando caminhos que se apresentam para o Brasil. A gente tem que ver isso como uma estratégia política de Estado. Uma estratégia política de Estado é que a gente vai conseguir definir o que é que a gente quer, para onde a gente vai. Porque se a gente deixar o laissez-faire, continua o dinheiro indo para os bancos, para o sistema financeiro. Se a gente tiver essa preocupação em fomentar a inovação, a gente certamente vai criar empregos de qualidade, que isso é que tem nos preocupado muito no ambiente de ciência, tecnologia e inovação, a evasão de cérebros muito grande. Então, com esse conjunto de falas, eu vou agora passar a palavra. Álvaro, você teria alguma questão, levantar algum assunto, algum tema, algum issue que você gostaria de ver debatido ainda entre nossos painelistas? Eu quero fazer uma provocação a ambos, né? Porque já tiveram diferentes funções, mas, sobretudo, ao Bruno. A impressão que nos dá é que nós temos hoje muitos instrumentos, né? E a impressão que se tem é que as pessoas não fazem uso da legislação que está disponível, né? André e Bruno, como é que nós viabilizamos isso? Como é que nós implementamos isso aí? Eu penso que essa é uma parte difícil. A pergunta concreta é essa: como é que nós avançamos a partir desses belos instrumentos aí que foram mencionados? Eu queria incluir nessa pergunta dele também quem está operacionalizando hoje, por exemplo, o CPSI? Todos esses instrumentos novos, eles demandam um amadurecimento no corpo do Estado. Tem uma coisa que eu tenho dito há muito tempo, a gente precisa profissionalizar a gestão de ciência, tecnologia e inovação. Profissionalizar significa um perfil muito específico de funcionário público, de servidor público, que é a pessoa que entende do método científico, que entende da incerteza da inovação, mas que também entende de orçamento. E esse perfil é um perfil raro. Ele tem se formado, tem algumas universidades que estão formadas, a ENAP já teve um primeiro curso de gestão de ciência, tecnologia e inovação, mas esse perfil tem que ser robustecido. E isso significa que a gente precisa montar ainda uma estrutura profissional de gestão de C&T, que é esse profissional os americanos têm muito isso, né? Que o cara tem o homem, a mulher tem um pé na universidade, um pé na empresa e um pé no governo. Isso aqui no Brasil ainda é tudo muito
mal visto, né? Isso. Conflito de interesse, etc. E tal. Mas não tem, inovação é assim, é transversal. Isso. Né? Então, eu acho que, professor Álvaro, tem uma coisa que vai ajudar, tem um remédio para isso, não vai curar o paciente, mas vai ajudar muito o paciente, que é uma intensa profissionalização em termos práticos. O bom gestor de CIT é um cara que tem noção no método científico, sabe da incerteza, mas não despreza o orçamento, o mundo político, né? Essa história de eu sou técnico, eu sou político, isso não existe, todo mundo é agente político. Então, eu acho que isso, Prata, é um caminho que pouca gente tem dito. Mission Oriented Policy, R&D Policies, Demand Side, tudo isso demanda qualificação profissional. Exatamente. Tá? Você fala, então, de algo que nós fizemos com os gestores, porque nós criamos uma carreira para gestor público. Então, o que você está falando é criar um profissional com esse perfil, alguma coisa nessa direção? Eu sou dessa área por formação, viu, André? Eu estudei estratégia de gestão de tecnologia no MIT um tempo, porque existia um programa no Brasil, a minha geração tem um grupo de pessoas que você conhece certamente alguns, do programa do PADCT, Álvaro. Lembra do PADCT? Tinha um subprograma de gestão e política de ciência, tecnologia e inovação, o PGCT. Esse subprograma foi fechado antes de terminar o PADCT, porque exatamente alguns cientistas achavam que gestão de ciência é coisa só de cientista. Então, a gente tem se ressentido hoje, porque a geração que se formou nos anos 80, 90, que é a que eu me incluo, não tem tido substitutos. Os dois pontos que eu acho que são essenciais, o segundo foi até o que o André colocou, é capacitação técnica. Acredito que tem que ter uma capacitação técnica, né, a nível de administração pública federal, principalmente estadual e municipal. Estadual também, claro. Estadual e municipal, que falta realmente nessa capacitação técnica, e a gente avançou nessa questão da plataforma, visa isso, essa plataforma de compras públicas que nós lançamos, visa trazer não só a interação entre gestores, empreendedores, pesquisadores, vai ser uma plataforma como se fosse até um LinkedIn mais voltado para a área de compras públicas, com instrumentos, né, com algo que vai, né, capacitá-lo também, então vai ter modelos, vai ter tudo lá para realmente para trazer essa possibilidade. Mas o que a gente está trabalhando aqui, e vou me ater só à parte de compras públicas, que o painel é isso, né, para fazer isso acontecer, a gente tem que buscar, eu até falo como procurador federal, como membro de um órgão de controle, é a segurança jurídica. Se a gente comprovar que o instrumento é viável, é possível fazer, e a gente já está comprovando, porque já é concreto, Petrobras, Recife, né, municípios pequenos estão fazendo, então você somar segurança jurídica do instrumento, dizendo que é possível, né, trazendo ele com simplicidade, que a gente trouxe a simplicidade na legislação, e mostrando que é possível, em razão das fases que ele tem, da gestão de risco, que é mais facilitada, e depois vem com a capacitação, que eu gostei muito da resposta do André Howen, eu acredito muito nisso, a gente vê em países líderes de inovação que tem escritórios próprios na área de inovação, eles especializam os seus gestores nessa área, e eu também sou favorável e corroboro integralmente com o André. Então, segurança jurídica, em primeiro ponto, mostrar que é possível, né, colocar as possibilidades, trazer as ferramentas públicas para isso, né, e a plataforma visa isso, a plataforma de compras públicas, e, claro, capacitação técnica. O CPSI, Lúcia, ele é uma modalidade especial de licitação. Então, quem vai executar é o gestor público, né, que quer comprar uma solução inovadora. É o gestor público setorial. Exato. Ele, o secretário de Educação, o secretário de Saúde, o próprio ministro da Saúde, o ministro da Educação, ele vai lançar o edital como qualquer outra licitação, só que é uma licitação diferenciada, mais simples. Certo. Quais as diretrizes, boas práticas para definir as regras? O que não pode ficar de fora dessa definição? Chamar atenção para todas as ICTs da política de inovação. Eu acredito que essa concessão, né, de propriedade intelectual deve ser já tratada na política de inovação. Nós avançamos nos últimos anos mudando, né, culturalmente a administração pública federal, né, possibilitando que o Estado cedesse na sua totalidade a propriedade intelectual. Então, a gente tem isso, mas a gente também tem que buscar segurança jurídica de outra forma, com uma política de inovação que coloque isso, né, claramente, como é que a instituição vai lidar, e não deixar ao albedrio de cada gestor público tratar disso. No nível do chão de fábrica, corroboro o que o Bruno está falando, mas no nível do chão de fábrica, do projeto, eu acho que é um avanço enorme permitir a negociação. E aí cada caso vai ser um caso, não adianta, Tânia, cada caso vai ser um caso, você tem que ter uma regra geral. Se você for da API, aí tem a lei de inovação, um terço, aquela história toda, né? Mas eu acho que a API é importante porque ela é uma cenoura adicional para o privado. Então, às vezes, o projeto não é tão atrativo do ponto de vista financeiro, mas se você der a propriedade intelectual, ou prometer para ele a propriedade intelectual, isso atrai, isso é uma cenoura que você não precisa gastar.
é uma cenoura que está no futuro. Então, eu acho sempre muito caso a caso e é um avanço permitir. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque tem coisas assim, a miríade de possibilidades é absurda, né? Por exemplo, você vai ter situações em que é melhor você manter a propriedade intelectual. Vai que é um algoritmo de segurança, você tem que ter. Outra situação é que você precisa replicar aquilo, e se você replicar e não ficar com a propriedade, como é que vai ser? Então, é muito mais difícil do que a gente definir zero ou um, né? Ou situações tal, dê a propriedade, situação não dá. É muito específico. Eu acho que a regra de ouro é negocie a partir dos interesses da administração pública e da necessidade de atrair o privado. E a gente tem esquecido isso. A professora Lúcia falava de escala. Compras públicas para inovação tem que lidar com o privado. Então, se a nossa sociedade criou uma amálgama social que quer separar essas duas esferas, bem, é um fato. Só que o outro fato é que a inovação só se faz com essa interação. O que essa lei fez, o que essas legislações fizeram, foi dar um caráter eficiente, republicano, transparente para essa relação que tem que acontecer. Se não acontecer, é aquilo que o professor Alvo falava de ambiente de negócios, é o que a professora falava de escala. Se não acontecer, não tem inovação. É simples assim. Se o Estado, numa compra pública, não for um parceiro de negócios da empresa privada, acabou. Porque a inovação, via de regra, é uma estratégia de sobrevivência da firma. É uma estratégia privada. Daí a importância de as ICTs terem a sua política de inovação. As ICTs têm que estabelecer as regras sobre as quais elas poderão operar. Há muitas maneiras de fazer, por exemplo, a relação que o André Houen fala entre um servidor de uma instituição pública federal, como é que ele vai fazer essa relação com o setor privado. Então, a lei prevê, inclusive, que essa pessoa possa trabalhar na empresa privada durante um certo tempo, ela possa criar uma empresa e negociar isso com parcerias diversas, mas para que essa pessoa faça isso, é preciso que as regras, a política de inovação tenha que estar estabelecida. E eu penso que as nossas instituições, sobretudo as públicas, discutiram pouco e, mais do que isso, avançaram pouco nas suas políticas de inovação. E, a partir desse ordenamento bem estabelecido, você tem a segurança jurídica e tem os instrumentos, que é o que nós estamos discutindo aqui também. As ICTs, em geral, elas estão com um referencial bastante atrasado em relação à dinâmica que a gente já tem no Brasil. Eu acho que o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, por exemplo, ainda é muito pouco compreendido pela maioria das ICTs. Pela grande maioria. Eu fui secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui em Pernambuco e nós fizemos imediatamente o marco legal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Pernambuco. Então, existe aqui agora. A implementação é extremamente dificultada, porque o conjunto das diversas outras entidades que têm que estar envolvidas com isso e conhecendo também, não acompanham essa dinâmica. Quais foram as instituições que já tiveram projetos, já andaram com essas compras públicas de solução inovadora? Eu até citei aqui, Petrobras já fez compras. Petrobras. Prefeitura de Recife e outros 3 municípios pequenos. Mas só a Petrobras tem 20 CPSs abertos nesse momento. São os desafios Petrobras. É um negócio de enlouquecer, assim. É o sonho de todo gestor de compras públicas para inovação. As compras públicas para inovação são um instrumento de excelência para resolver problemas concretos. De mission-oriented problem. E isso pressupõe uma mudança do paradigma de financiamento. Então, a gente está muito preso no modelo ofertista linear. Dê dinheiro para os agentes e espere que ali vai sair alguma coisa. Esse dinheiro basal é muito relevante. Eu sou muito criticado por isso. As pessoas acham que eu não falo isso, mas é muito relevante esse dinheiro para pesquisa básica, guiada pela curiosidade. Claro, o mundo todo faz isso. 70% da grana nos Estados Unidos é a pesquisa básica e a guiada pela curiosidade. O problema está nos 30%. O problema está nos 30% diferentes. A gente tinha que aproveitar este momento que o FNDCT, teoricamente, não pode ser contingenciado, para esse recurso adicional ser, em parte, revertido para resolver problema concreto.
resolver problema concreto inverte a ordem e subverte o paradigma. São outros atores, são outros elementos que passam a fazer parte da política de CIT. Mas eu acho que isso é um processo cultural que tem que ir sendo rompido devagar. Por exemplo, eu acho, Álvaro, que a gente, desse painel, a gente devia sugerir uma reunião com a diretoria da SBPC, ou então algum grupo, ABC, SBPC, com André e Bruno, para eles apresentarem isso. Eu acho que... E depois a gente vê como é que a comunidade tem que entender, porque eu acho que tem que ter uma parte, e todo mundo está de acordo, tem que ter uma parte que é o basal, não tem como não assegurar as condições de reprodução da capacitação das pessoas em alto nível, da pesquisa básica, até que a pesquisa básica com a tecnologia cada vez mais junto. Mas tem esse outro segmento que a academia tem que se apropriar e saber como utilizar também. Porque não quer dizer que a academia só vai se preocupar com a pesquisa sem compromisso. Eu acho que a gente tem que... até porque quando a gente tem uma missão, uma agenda orientada à missão, isso vai envolver todos os segmentos de pesquisa. E um aspecto que eu não deixo de considerar é que muito da nossa ciência ela é feita nas nossas universidades. Exato. Nós não temos muitos cientistas no setor privado, na indústria, e o cientista, o pesquisador da universidade, muitas vezes tem preconceito contra a atividade industrial, a atividade empresarial. As nossas academias, as nossas sociedades têm um pouco de dificuldade de trazer a indústria, conversar com a indústria e discutir essas questões. Mas isso não deve nos impedir de se mover na direção que você sugere, que me agrada muito, Lúcio. Todos os instrumentos, todos que eu citei, permitem a contratação de consórcios entre ICTs e empresas. Então, eu acho que os americanos fazem isso. Tá? Os americanos, o Vale do Silício é fruto dessa intensa demanda pública por defesa. E a gente tem o drive brasileiro, é evidente que tem a ver com o ambiental da Amazônia, tem a ver com a segurança pública, tem a ver com mobilidade, tem a ver com o sistema de saúde. Essas demandas públicas tinham que mobilizar essa relação universidade-empresa. Então, a partir do momento que a gente definiu o que a gente quer em termos de entregável e começar a abrir CPSI, começar a abrir concurso, começar a abrir encomenda, vai acontecer. Veja a mobilização que está acontecendo na Petrobras, veja a mobilização nos 20 CPSI, veja a mobilização que aconteceu na encomenda da vacina com a Fiocruz AstraZeneca. Então, tudo isso mobiliza o sistema de inovação. Então, assim, o Estado pode agir efetivamente como indutor da mudança tecnológica e da oxigenação do sistema, sendo o primeiro comprador. Essa mobilização e dinamização vai ser tanto maior ou menor quanto melhor for o ambiente de negócios. Se o ambiente de negócio é ruim, de negócio é ruim, a gente consegue entregar, mas é um carro meio que com o freio de mão puxado. Mas ele vai... Agora, se o ambiente de negócios é bom, ele age como um catalisador dessa reação. Todas as vacinas, foram fruto de um desenvolvimento científico da universidade, de base e com forte investimento em infraestrutura, tiveram a participação, o escalonamento privado e a catalisação do processo no Estado. Foi assim nas 5 encomendas da Operação Warp Speed, lá dos Estados Unidos, e foi assim no nosso caso aqui. Então, esses grandes problemas, eles têm esse viés claro da necessidade de articulação em consórcios desses agentes. Está chegando no momento em que as descobertas científicas de maior vulto estão exigindo grande concentração de infraestrutura e gigantescas infraestruturas de pesquisa. Então, isso é um problema que a gente tem que urgentemente colocar em pauta, que é até que ponto estratégias que dividem recursos de pesquisa, todo mundo tem o seu equipamento, o seu grupo de bolsistas, é adequado para uma ciência do século XXI. Que está mudando. Que exigem laboratórios nacionais, multiusuários, de grande espectro, com grande investimento, estilo Sirius, e etc. Então, e grande cooperação internacional de redes de cooperação, porque senão também não avança no mesmo patamar, na mesma velocidade, e a gente fica fora. Eu mencionei ali na minha apresentação as nossas fragilidades, que eu chamei de
os problemas estruturantes que nós temos e que nós temos que resolver como nação. O Brasil é um país extremamente desigual, extremamente desigual. O que é a desigualdade, a receita, a pobreza, a desigualdade? Como é que ela reflete? Nos nossos problemas estruturantes. Então, por exemplo, o Brasil tem 5.760 municípios. Se você fala que um município satisfaz as condições mínimas de saneamento básico, se ela atender 5 itens. Pois bem, vocês sabem quantos municípios brasileiros atendem minimamente os 5? O Brasil tem 5.760 municípios. 80. 80. Nenhuma capital litorânea nossa atende os 5. Nenhuma. Recife não atende, Florianópolis não atende, Rio de Janeiro não atende, sobretudo não atende, sabe qual é o que nós não atendemos? O descarte do esgoto. Por quê? Porque nós temos a água, quer dizer, as nossas cidades vivem do turismo, mas jogam dentro d'água. Vocês querem falar para mim que esse é um problema de difícil solução? Não é. Não é um problema de difícil solução. Então, um concurso como esse que vocês trouxeram, né, um concurso como esse, um contrato público de solução inovadora, não daria conta de resolver essas questões? Olha que oportunidade. Nós não estamos falando de alguma dificuldade tecnológica muito sofisticada. Mas não existe essa dificuldade tecnológica. Olha que coisa. Então, olha a necessidade que nós temos como política pública de focar esses problemas estruturantes. Eu acho que pode ser uma boa conclusão do nosso painel, já que não sei nem se teve muita gente assistindo, porque não tem perguntas, as pessoas ficam mais... Mas eu acho que já houve uma contribuição extremamente importante e muito boa, porque certamente nós vamos levar isso para o ambiente da academia, né, para que a gente promova mais esse tipo de discussão e acha... Olha, cultura não se muda por decreto, né? Todo mundo sabe disso, né? A gente tem que ir construindo, convencendo, mostrando quais são as dimensões de cada lado. Ninguém pode chegar... Eu acho que, olha, as discussões na academia, há alguns anos atrás, isso era uma coisa quase impossível. Certo? Eu estou dizendo, você falou da questão da capacitação, eu lembro quando o PADCT, o GT do PADCT, que era um GT internacional, cortou o programa de política e planejamento de gestão em ciência e tecnologia. Acabou, existiam os núcleos de política científica e tecnológica no Brasil, espalhados no Brasil inteiro, e foi cortado pela compreensão equivocada que ciência era coisa para apenas cientistas. Mas a gente quer avançar com o conhecimento, a sociedade do conhecimento e inovação é muito mais ampla, é muito mais complexa e as interações são muito mais importantes. Então, a gente precisa levar esse tipo de discussão de uma maneira muito organizada para o ambiente também da pesquisa, da formação de recursos humanos, porque acho que a gente só tem a ganhar com isso para o Brasil se tornar, de fato, um país desenvolvido, inclusivo, que olha o país como um todo. As nossas diferenças são muito grandes em todo lugar, mas a gente tem um potencial. Eu acho que a gente tem muitas soluções tecnológicas e a gente tem que continuar perseguindo soluções próprias. A gente tem que continuar investindo em agricultura, na pesquisa. Aí a Embrapa está morrendo e a gente não faz nada, né? A gente precisa continuar investindo em vários outros setores de saúde, porque as nossas doenças são doenças negligenciadas, que não interessa a grande empresa. Então, a gente tem que... A vacina específica de dengue, de chikungunya, etc., é nosso problema, né? Não é problema dos outros, é nosso, é da África, etc. Então, a gente tem que ter uma pauta, que é uma pauta que o Brasil determina o que é que ele precisa, o que é que ele quer e onde ele vai avançar. Eu acho que tivemos umas horas muito ricas, muito boas, em que há uma troca de informações, e eu, como Álvaro, digo, o conhecimento vai se acumulando. É preciso que ele seja difundido cada vez mais. E a gente conta com esse trabalho de vocês para fazer com que o aperfeiçoamento do nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação possa, de fato, acontecer. Não fique só no discurso, não fique só em documentos, mas fique em coisas concretas e reais que a sociedade possa se beneficiar. Quero agradecer a cada um de vocês, agradecer ao Álvaro, com quem a gente já tem uma interação já há alguns anos, e fazer com que isso se amplifique. E eu vou ser protagonista de buscar essa amplificação desse debate, porque eu achei muito rico, muito bem fundamentado, e não é discurso fácil,
é uma conversa fundamentada, de alto nível, e que eu acho que nós todos vamos apreciar e fazer com que outros tenham a mesma oportunidade. Lamento quem não assistiu ao painel, que perdeu, mas nós vamos patrocinar uma outra discussão dessa. Muito obrigada, gente, e vamos encerrar agradecendo em nome da SBPC a disponibilidade de vocês para trazer esse tema. Muito obrigada, e foi um prazer conhecê-los.